entramos, estamos aqui ao vivo. A partir de agora já podemos gravar. Já dou meu carinhoso boa noite ao Josias pela presença, para nós fazermos o nosso estudo. A Nenzinha também, assinando aqui. E fazer o nosso estudo, né? Boa noite, tá, Josias? Muito obrigado vocês dois aí, que estão dando uma força tão grande para nós nesse momento de pandemia. Nos adaptar a essa realidade não exige de cada um de nós um pouco mais, né? A ausência da presença física, né? A distância, né? Não é uma experiência comum, né? A gente sempre se via, se abraçava e queiramos que não, é uma experiência nova na vida da gente, né? Eu vou pedir a Jesus para que possa nos ajudar a fazer esse estudo, né? E eu não tenho muita pressa de acabar. Até no 4º capítulo vamos falar sobre os egípcios e evidentemente ele é até mais longo esse capítulo, né, do que os outros, que são 4 grupos de capelinos, né? Para mim o mais importante foram os egípcios, sem dúvida nenhuma. Então, em nome do Cristo, nós damos por iniciada a nossa reunião, já com pensamentos nos nossos mentores espirituais, nos nossos amigos, de cada um de vocês também que estão próximos, para com essas informações possamos aproveitar o máximo de Emmanuel nesta obra fantástica, Caminho da Luz. Vamos começar então a refletir sobre os egípcios. Nós já dissemos que os capelinos, quando chegaram aqui na Terra, eles formaram por afinidades linguísticas, por afinidades sentimentais, os chamados 4 grupos mais importantes de capelinos aqui na Terra. A primeira, né, que nós podemos dizer das mais importantes desses grupos formados, foram os egípcios, lá no Rio Nilo, à margem do Rio Nilo. Depois eles também formaram o grupo lá dos chamados Árias, famosos Árias, né? E também formaram a casta hindu, lá na Índia, aquela famosa casta, né? E o povo hebreu, o povo onde o Cristo escolheu para estar entre nós. Então, desses 4 grupos, o Emmanuel, ele a partir do 4º, ele vai estudar os egípcios, depois vai estudar a própria China, já eram seres da Terra, né? Vamos ver como é que ele analisa os egípcios. Olha só que coisa interessante. Primeiro ele diz que dentre os espíritos que foram trazidos para a Terra por convite, por degredo também, os egípcios eram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Então, eles foram de lá exilados, mas eles não eram absolutamente maus, eles eram, até alguns até que tinham alguns valores, é o que ele diz para nós nesse primeiro momento. Ou seja, eles eram pessoas que tinham certo destaque, né, na prática do bem e no culto da verdade. Eram eles os que menos débitos morais possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Outra informação importante de Emmanuel. Eles tinham a dívida, como todos nós possuímos dívidas, mas eles tinham um menor número de débitos em relação ao tribunal dessa justiça maravilhosa de Deus. E os egípcios, e em razão dessa realidade, dos seus elevados patrimônios morais, eles guardaram no íntimo essa lembrança mais viva das experiências do planeta de onde eles vieram. Eram os que mais tinham lembrança e viviam dessa saudade aqui na Terra, uma saudade muito grande de Capela. Um único desejo os animava, que era trabalhar de uma forma devotada, constante, persistente, para regressar um dia ao seu planeta resplandecente. Então, o que os egípcios fizeram aqui na Terra, nada mais do que alimentar saudade, eram os menos endividados dos capelinos e trabalharam intensamente por causa dessa mesma saudade torturante para retornarem aos braços, né, para chegar próximo dos corações dos seus parentes, daqueles que viviam com eles lá em Capela. E é o que Emmanuel diz, uma saudade torturante do infinito foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido.
Então eles tinham o hábito, né, a cultura do culto à morte. Eles têm vários mitos, né, que nos levam a essa tendência deles buscarem pelo estudo da morte, por isso que eles criaram os chamados grupos de ocultistas, né, para estudarem a questão da vida e a morte, porque eles tinham uma saudade muito grande de Capela e eram os menos endividados dos capelinos da época. Estão falando em alguma coisa, talvez há 3, 4 mil anos, ou um pouco menos. Vamos, por exemplo, o Tutankhamon, que é um dos grandes famosos que o Emanuel cita aqui. O Tutankhamon, ele é de 1300 e poucos antes de Jesus, quer dizer, 3.000 e poucos anos, 3.300 anos atrás, né? Então, os egípcios, entre 5.000, 2 mil anos e meio atrás, eles tiveram muita força como civilização aqui na Terra. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar à capela, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do antigo Egito desapareceram para sempre no plano tangível do planeta. Então, ele dá uma explicação interessante aqui, porque essa vontade de voltar para a capela, né? Porque estavam sentindo muito um certo aprisionamento positivo, né? As afeições de capela. Mas essa vontade louca de voltar para a capela fez com que, de alguma forma, o que eles deixaram, ou o que poderiam ter deixado como lembrança, desapareceram. Ninguém encontrou as fórmulas matemáticas de arquitetura, de como se constrói uma pirâmide daquela forma, naquele local, naquelas condições. Como é que eles fizeram aquilo? Isso é um segredo matemático, né? Um segredo de arquitetura, que ninguém sabe. As mais importantes e avançadas ciências de hoje não conseguem explicar. Existem 1000 teorias, mas nenhuma delas dá uma explicação razoável para explicar exatamente como eles conseguiram construir no Vale dos Reis aquelas pirâmides famosas, né? Depois, ele vai falando, mais uma outra coisa que ele vai falar é o seguinte: depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos capelinos, ou pelo menos daquela região de Capela, ou naquela região do Egito, né, regressaram para a Capela. Então ele usa o termo: todos os espíritos do Egito já voltaram para a Capela. Todos, não sobrou ninguém. Todo mundo foi embora, né? E ele continua: a ciência secreta, vai falar em relação à ciência secreta dos egípcios. Porque eles cultuavam muito a questão da morte, da vida após morte, tinham uma profunda saudade dos parentes de Capela, tinham um menor, digamos assim, um menor passivo, né, de equívocos, de erros morais, de débitos às leis divinas. Então eram os mais moralizados em relação aos que estavam errados lá em Capela e vieram para cá. E evidentemente isso fez com que eles pudessem, entre eles, estudarem determinados temas que nós da Terra não compreenderíamos. Por isso que eles criaram a ciência secreta, o ocultismo, o esoterismo com S, né? Depois eu explico o esoterismo com S e o exoterismo com X, que também nasceu das escolas das ciências secretas egípcias dos capelinos, mais ou menos há 4 mil anos, 5 mil anos para cá. Os egípcios traziam consigo então essa ciência que a evolução da época não comportava. Os grandes mestres foram compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos. Em outras palavras, nos templos que esses grandes mestres ocultistas, né, foram obrigados, ele está compelido, eles foram obrigados a recolher esse material, esse acervo das tradições, das suas lembranças no ambiente reservado dos templos. Então, muita coisa que eles sabiam da imortalidade, do culto à morte, da reencarnação, a própria metempsicose, depois a metensomatose, mas tudo surgiram em função desses grandes mestres egípcios, né, que foram obrigados a recolher muito desse material, das tradições das ciências ocultas, exatamente nos templos, com os mais admiráveis compromissos dos iniciados dos seus mistérios. Os conhecimentos profundos
ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado para a iniciação. Então, existiam escolas, né, que eram destinadas aos chamados mais graduados no sacerdócio da ciência oculta e, evidentemente, eles tinham toda a cautela, todo o cuidado do mundo, né, para poder ver quem que poderia estar fazendo parte nos templos desses acervos de ciências ocultas para aprenderem no ocultismo esses mistérios, que muitos deles até hoje nós não sabemos. Um dos mistérios que ele vai falar neste capítulo é como eles fizeram a mumificação. Nós não temos, assim, também é uma outra ciência que eles aprenderam nas escolas ocultistas e que a ciência de hoje não explica. Não consegue, com todos os nossos aparatos, com toda a nossa ciência no campo da biologia, da microbiologia e tal, não se consegue explicar muito bem há 3.000 anos, de 3.000 anos para trás, não é coisa de ontem não, de 3.000 anos para trás, essas múmias foram conservadas até hoje, muitas delas quase que perfeitas. Como é que eles conseguiam isso com material de 3.000 anos atrás? Quer dizer, eles tinham conhecimento de manipulação de energias que nós desconhecemos, inclusive do magnetismo, que nós vamos explicar também com Emmanuel. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos, então, ao círculo desses mais graduados. A própria Grécia, que tinha aproximação muito grande com o Egito, lá no passado bem remoto, bem antigo, bem longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências ocultas, das ciências misteriosas dos egípcios. Sabe por quê? Os maiores sábios da Terra surgiram na Grécia, mas nem eles estavam preparados para receberem certas informações que esses sacerdotes da linha da ciência oculta dos egípcios tinham na época. Eu posso dar um exemplo de um dos grandes pensador grego que esteve entre os egípcios e que confundiu bastante algumas teorias. Foi o próprio Pitágoras, né? Ele trouxe algumas informações de lá, inclusive sobre a questão da reencarnação, mas não compreendeu bem o processo reencarnatório. Ele trouxe a ideia da metempsicose também, ou da palingenesia, que é um termo grego, mas aprendeu nas escolas exatamente dos egípcios. Outra coisa que ele vai falar é que esses sábios sacerdotes das escolas ocultas do Egito Antigo, eles conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Considerando os gregos que mais aproximação tinham com os egípcios da época, eles sabiam que mesmo nessas condições de grandes sábios da Grécia, eles não tinham condições de compreender daquilo que aqueles sacerdotes mais graduados dos egípcios, né, das escolas ocultas do Egito, sabiam, considerando o culto da morte, considerando a manipulação de magnetismo, considerando um número enorme de informações secretas que eles tinham e que não poderiam, sem grave prejuízo a essas mesmas informações, serem passadas para pessoas despreparadas. Por isso que eles tinham toda a cautela à época para colocar uma pessoa para aprender a ciência oculta nos reclusos mais isolados, digamos assim, dos templos, onde ninguém tinha acesso, eram hermeticamente fechados só para alguns sacerdotes, alguns mais destacados no campo da ciência da imortalidade e do culto à morte. Chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações. Em outras palavras, eles tinham uma lembrança tão forte dessa ciência de Capela, eles conheciam tanta coisa que eles trouxeram de Capela e eram os menos endividados, e porque tinham essa saudade imensa, e que todos eles voltaram para a Capela, depois de algum tempo na Terra, embora estivessem sob exílio, mas eles sabiam que das lembranças lá de Capela, as pessoas que estavam na Terra, mesmo aqueles que vieram de Capela, que estavam próximos realmente ao grupo dos egípcios, não estavam amadurecidos o suficiente para absorver aquelas revelações espirituais. E ficou exatamente dentro do grupo restrito do chamado esoteristas ou esotéricos. Na realidade, esotéricos, bem claro, com S, esotéricos, é
o elemento mais profundo e oculto dessa sabedoria, dessas revelações, ou melhor, dessa ciência oculta dos egípcios, né? Chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes, mais destacados, os que mais conheciam, que mais tinham recordação de capela, o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar, ou seja, eles conheciam profundamente o que nós estamos passando hoje. Isso é incrível, né? 3.000 anos atrás, mais do que isso, 5.000 anos atrás, eles sabiam exatamente o roteiro do que ocorreria na Terra até hoje. Muitos desses segredos, desse roteiro que ocorreria em civilizações, eles não são profetas, mas eles tinham uma capacidade de domínio, de realidade, de controle da mente e de fazer essas viagens do chamado futuro, a chamada precognição, esse é um processo, nos tempos atuais chamam de parapsicólogos, né? Ou parapsicológicos, né? Essa capacidade muito além da nossa capacidade de percepção. Eles registraram isso e muitos desses registros estão simbolicamente guardados nas pirâmides. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída nos ambientes dos sábios daquele tempo, ou seja, o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar naquela época e hoje. Então, esse tipo de informação eles tinham, sabiam o que iria ocorrer, e isso foi um dos elementos muito importantes para eles manterem não ao alcance das pessoas vulgares, das pessoas que não tinham capacidade de entender essas ciências, né, mais ocultas. O Emmanuel vai trazer agora um tema interessante, que veio também, e adveio dos egípcios, a questão do politeísmo simbólico, que teve muita força na mitologia grega. A própria mitologia grega, o mito da Grécia, na realidade, é resultado dessa concessão dos sábios egípcios para alguns poucos gregos, né? Alguns, como eu falei, do Pitágoras e outros, né? Aristóteles, e outros depois, isso é bem para cá, né? Quando fala Aristóteles, quando fala Platão, quando fala o próprio Sócrates, é bem para cá. 1.500 anos, 2.000 anos depois desse tempo que eu estou falando aqui. Mas acontece que muitos desses pensadores gregos tiveram alguns tipos de informações, né? E essas informações num nível em que o povão pudesse conhecer. E mais, o politeísmo simbólico, ele também foi absorvido por Moisés. O Moisés, ele esteve nessas escolas, porque ele era ligado à alta hierarquia, e só daqueles ligados à alta hierarquia, ou sacerdotal, ou dos faraós, é que tinham acesso a essas regiões ou a essas localidades mais ocultas da ciência oculta dos egípcios. E o Moisés teve acesso. O Moisés não era politeísta, ele já tinha uma formação advindo da raça abraâmica, ele já era monoteísta. O politeísmo simbólico, ela ficou muito incrustada na nossa história a partir da Grécia com a mitologia. Ela não vingou com os hebreus, mas com os outros povos, os persas, os babilônicos e outros povos da época, eles realmente eram bastante politeístas, tinham vários deuses, criaram vários deuses porque não conseguiam explicar que força estranha movimentava os fenômenos da natureza. Por isso que o politeísmo simbólico, nos círculos esotéricos, considerando que estamos falando de sacerdotes egípcios, né? Eles, os sacerdotes, sabiam que Deus era único. Os egípcios, dos sacerdotes mais graduados, sabiam da unicidade de Deus, como Moisés também sabia, claro, considerando um povo. Mas entre os egípcios, os iniciados sabiam da existência do Deus único. O politeísmo era dos outros, mas os que tinham essa iniciação sabiam do Deus único. E Emmanuel lembra, os sacerdotes conheciam a função dos espíritos auxiliares de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da Terra. Nós estudamos anteriormente. Tudo que os espíritos fizeram na formação da Terra, até os desenhos do aperfeiçoamento do perispírito para receber um corpo, que seriam a vinda deles, os capelinos, para a Terra, aperfeiçoando biologicamente também o nosso corpo a partir do perispírito, eles conheciam todos esses processos. Como eu disse, eles conheciam o magnetismo de uma forma muito mais profunda do que hoje, com a ciência super avançada, conhece. Então é uma coisa incrível, e esses segredos
acabou se perdendo com o tempo e muitos desses segredos eles levaram para ele porque, como Emmanuel disse, todos já voltaram para a capela. Do grupo dos egípcios, que eram os menos endividados moralmente, já voltaram para a capela. Como eu disse, existem alguns capelinos ainda por aqui. Mas dos egípcios, todos foram, da época, né? Os egípcios da época. Lembrando que nós estamos falando egípcios da época dos faraós, das dinastias faraônicas, né? Dos momentos quando foram construídas as pirâmides e outros grandes cálculos. Eu estou falando exatamente desse período de 3.200 a 5.000 anos atrás. É mais ou menos nesse período que ele está falando desse grupo aí. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Esse politeísmo simbólico, considerando essa necessidade do povão, né, das pessoas que não estudam muito a realidade da mente, da realidade espiritual, a gente vê hoje, inclusive nas religiões modernas, esse politeísmo simbólico está muito ligado quando você se devota a estátuas, considerando que essa estátua tem poder, ou seja, existe uma deificação em imagens. E isso está dentro desse politeísmo simbólico, porque isso é meio politeísta, né? Você cria, né, endeusa ou dá força sobrenatural para imagens ou para objetos materiais. Na mitologia grega se fazia muito isso, e hoje ainda, em determinadas religiões muito importante do mundo, se faz isso. Pessoas batem cabeça diante de uma coisa criada pelo homem, que são as imagens, como se essa imagem tivesse poder. Mas isso já veio como uma concessão dentro das linhas esotéricas com X dos egípcios para o povão que não iam entender exatamente essa substância espiritual que somos, para entender o Deus único do qual estamos buscando a verdade, para nos aproximar cada vez mais da compreensão de Deus. Já os sacerdotes da época conheciam essas fraquezas das almas imaturas, satisfazendo-as com as expressões esotéricas, com X, de suas lições sublimares. Então, o que os sacerdotes faziam? Eles eram esotéricos, com essa, ou seja, eles não passavam os segredos dele. Mas aquilo que o povo precisava, na sua imaturidade, eles passavam, satisfaziam essas expressões, né, de desejo, de adoração dos fenômenos, do trovão, dos ares, dos ventos, do sol, da lua, das estrelas, dos animais. Nessa mitologia, repito, a mitologia se mantém até hoje. A questão do mito, da mitologia, existe até hoje. As religiões famosas, você fazer adoração de imagem é um processo mitológico, é um processo politeísta simbólico concedido pelos grandes sábios capelinos que formaram o grupo dos egípcios, né? Então, os egípcios tiveram realmente uma grande influência também na religiosidade, considerando que essa religiosidade do povão, da massa, eles não iam compreender os segredos, né, que eles mantinham as 7 chaves para os sacerdotes graduados. Então, vamos conceder para ele o esoterismo, né? Vamos conceder o que é possível de entender. Nasce o politeísmo simbólico, considerando essas adorações, né, a certas coisas materiais, como se elas realmente tivessem poder para transformar vidas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito popular na categoria de deuses, e é que nasceu a mitologia grega. Ou seja, a mitologia nasceu exatamente por causa dessa concessão ou dessa busca de se homenagear essas forças invisíveis, os espíritos, né, que controlam. Nós sabemos com o espiritismo que a chuva, o vento, né, os fenômenos naturais, a própria natureza, os vegetais, existe por trás uma equipe enorme de espíritos ou forças invisíveis, vamos dizer assim, que são os espíritos que estão encarregados de administrar os fenômenos da natureza. Seja na questão de chuvas, seja na questão dos ventos, seja na questão do deslocamento das nuvens, seja nas questões da proliferação das matas, e seja o que for. Dentro desse sistema todinho da natureza, essas forças invisíveis controlam esses fenômenos naturais, até hoje. O Espiritismo é que vem explicar isso. Para os gregos na época, classificava esses espíritos invisíveis, ou esses seres invisíveis, ou essas forças invisíveis, como fossem verdadeiros deuses. E aí que nasce a mitologia, como eu disse anteriormente. A mitologia grega nasce por você atribuir a essas forças invisíveis esse controle
que se tinha aos fenômenos naturais e que eles não sabiam como acontecia. Aliás, até hoje pouca gente sabe. Só nós espíritas praticamente estudamos de que existem espíritos encarregados para controlarem a natureza. Nós espíritas estudamos isso, mas um católico não estuda isso, um evangélico não estuda isso, com certeza. Eles vão fazer outras atribuições, mas não a essas forças invisíveis que nós espíritas chamamos de espíritos, que recebem ordem dos espíritos superiores para controlarem, exatamente, manter o controle dos fenômenos naturais. Culto da morte e a metempsicose. Outro tema extremamente importante desse 4º capítulo. O Emmanuel vai mostrar que um dos traços essenciais desse grande povo egípcio foi a preocupação insistente e constante da morte. Por isso, permanentemente cultuando a questão do tema morte. Eles cultuavam bastante isso. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros, os seus afrescos, estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Então eles trabalharam muito o que o Espiritismo trabalha hoje. Por incrível que pareça, há 3, 4 mil anos, 5 mil anos atrás, se estudava o que o Espiritismo está tentando resgatar hoje. Olha o tempo de atraso que nós temos para tentar entender o que ele já entendiam há 5 mil anos. Quem eram eles? Os capelinos, claro. Mas nós estamos muito atrasados em relação a essa realidade da nossa sobrevivência após a morte, da própria reencarnação, do próprio magnetismo, dessas forças invisíveis que controlam a natureza. Até hoje muitos espíritas não sabem nem o que é isso. Quer dizer, nós somos tão ignorantes como há 5 mil anos. Nós, que eu digo, aqueles que não estudam, aqueles que não têm a preocupação de saber dessas coisas que para o povão é mistério, mas para o espírita já não é mais mistério. Para o espírita é estudioso. Era natural, o grande povo dos faraós guardava a lembrança do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação aqui na terra dos egípcios, como eu disse, eram os menos endividados dos capelinos. Eram endividados, moralmente. Não fizeram o bem que deveriam fazer no limite da força de cada um. Mas eram os menos endividados e eram os que mais cultuavam a saudade de capela. E, portanto, eles tinham menos débitos, Mas estar aqui na Terra, para eles, era uma humilhação. Para eles, como os sábios, como que têm uma sabedoria maior do que os homens de ciência de hoje, imagina eles estarem naqueles corpos rudes, vivendo numa sociedade absolutamente, atrasadíssima como a de hoje, comparado com a de hoje, e eles se sentiam muito humilhados, esses grandes sacerdotes da hierarquia elevada da escola da ciência oculta do Egito, que na lembrança do pretérito criou a teoria da metempsicose. Foram eles que criaram a ideia da metempsicose, que mais tarde ganhou força como tema oficial popularizado também por pensadores gregos na Grécia, como concessão de alguns sacerdotes graduados do Egito para alguns pensadores gregos, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. Isso não é verdade. Alguns deles, dos egípcios, não todos, os graduados não, mas alguns, embora não fossem tão atrasados assim, mas eles não conseguiam entender por que eles estavam mergulhados naqueles corpos, que inclusive foi preparado para eles. Era até bem melhorzinho do que os corpos da Terra, dos que eram antes desse corpo do chamado Homem Sapiens. Mas eles se sentiam muito humilhados, por isso que eles criaram a ideia de que, eu estou realmente mergulhado num animal. A questão da ideia do animal e do espírito, do ser que pensa num corpo brutalizado, animalizado como o nosso, veio a ideia da metempsicose exatamente com essa ideia de que eu, homem, posso, por punição divina, regressar por punição divina, ou dos deuses, para os politeístas, para um corpo muito rude, igual de um animal, ou seja, quase de um animal. Então a metempsicose tem a lógica do inconsciente, de um processo de um sentimento de humilhação dos egípcios, que criaram essas escolas esotéricas, dentro dessa concepção de que realmente um ser humano, por punição, pode reencarnar num corpo de um animal. Essa ideia da metempsicose não foi aceita por muitos pensadores da própria Igreja Católica durante muito tempo. Um deles foi, agora me falhou a memória desses grandes pensadores, do início da discussão da Igreja Católica, mas ele defendia a palingenesia e, ao mesmo tempo, ele também defendia a metempsicose.
Acontece que a metempsicose ela foi criado um entrave muito grande dentro da própria desses pensadores da filosofia, na patrística e após-patrística da Igreja Católica. Eles estudaram a reencarnação também. Tanto é que foi negado o estudo da... Orígenes é o nome dele que eu me lembrei agora. Estudar a reencarnação na Igreja Católica foi proibido a partir do 6º século da era cristã. Porque até o 6º século da era cristã se estudava a chamada palingenesia da cultura grega entre aqueles que estudavam o cristianismo. Os pensadores, os grandes filósofos. Orígenes foi um deles, Clemente lá de Alexandria. Aliás, os cristãos do Oriente estudavam muito isso, né? Quando fala cristão do Oriente, está muito ligado à região da Grécia. Então, Alexandria fica naquela região. Eles estudavam muito a reencarnação. Os primeiros cristãos, até o século VI, estudavam muito a reencarnação. E, de repente, essa igreja constituída, estabelecida e formada pelo Estado romano por interesse do comando imperial, do Império Romano, né? E nesse momento, inclusive, já nem era mais em Roma, já era em Constantinopla. Eles fizeram um concílio para que nesse concílio pudesse ser discutida o tema palingenesia e metempsicose. A metempsicose, ela foi até há uma tradição dizendo que a esposa de Justiniano poderia vir reencarnar na condição de bicho, de animais. São lendas, algumas lendas ou algumas veracidades, não importa aqui para o nosso estudo. Na verdade é que eles não aceitavam essa ideia de um homem voltar no corpo de um animal. Aliás, os hindus, muitos deles até hoje ainda aceitam essa ideia. Por isso a veneração do animal, simbolicamente da chamada vaca, que representaria na ancestralidade a possibilidade de um ancestral da família, de um ou outro hindu, estar exatamente animando o corpo de uma vaca. Por isso a sacralidade da vaca. Por isso que ele, ainda hoje algumas tribos ainda cultuam, né, faz o culto à vaca. Isso é metempsicose pura, né? A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Esse processo dessa imposição, desse determinismo de virem para a Terra, vamos deixar bem claro para nós que estamos aqui presentes. Deus não pune. Não há nos códigos divinos o processo punitivo. Há, sim, um determinismo, uma lei, causa e efeito, uma lei moral. Quando você transgride as leis da consciência, que são as leis divinas da própria consciência, você, evidentemente, tem que assumir essa transgressão. Então, ligado à responsabilidade, ligado à liberdade de você transgredir as leis da consciência, você vai se responsabilizar por essa transgressão. Você não pode negar essa responsabilidade ou o resultado. Você pode até negar amar. Você bloquear o amor, não quero amar. Mas você não tem como bloquear a consequência do desamor. Ninguém tem esse poder. Então, mas isso não é castigo, isso não é punição, é uma lei natural, né? É a lei de liberdade e a lei de responsabilidade. Então, essa invenção, né, de metempsicose, a rigor, mexeu muito com a cabeça de pensadores católicos, sim, da época, né? Quando eles fizeram o Segundo Concílio de Constantinopla para poder exatamente, digamos assim, negarem a ideia da possibilidade de um ser humano voltar a nascer, e o tema não era esse discutido, era reencarnação, mas não com o termo reencarnação, ou seja, a alma vivia antes de nascer, essa era a discussão. Nós vivemos antes de nascer? Essa era a discussão do debate no concílio. E daqueles pensadores também. Porque se você nasceu antes de nascer no atual corpo, você já trazia bagagem pelas ideias no atual corpo. E como você nasce, de onde você veio? Era uma pergunta que não se sabia responder. Muitos não sabiam responder, né? Então, mas quem estudou isso com uma certa propriedade, entendendo melhor isso, foi o próprio Sócrates, que Platão traduziu. Ele vai falar sobre a questão da reencarnação. Mas, de qualquer maneira, a metempsicose está fora de cogitação. A metempsicose foram os egípcios, alguns deles, né, não sacerdotes graduados, que não aceitavam a ideia de estar na Terra num corpo como o nosso, para eles um corpo feio, né? Então é como se estivesse realmente num corpo de um animal, ou seja, de um ser espiritual. Eles se sentiam como se fosse expulso do paraíso e num corpo grosseiro como o da Terra. Aí vem a ideia da metempsicose, seria uma regressão. Mas não houve queda nesse caso, porque a involução do espírito não existe. Para nós espíritas não há a involução.
Mas existem exatamente esses processos naturais de reparação dos erros, que foi queda, não foi queda moral, né? Mas foi queda de percurso. Você vai estar andando, você pode cair. Mas isso não quer dizer que recuou na evolução. Você apenas escorregou, caiu e tem que levantar e continuar caminhando, né? Os mistérios de Ísis, os mistérios de Osíris, mas não eram, são mistérios também lá dos egípcios, do que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Eu fui buscar aqui quem é Íris e quem é Osíris em rápido palavra, porque a gente não tem muito tempo, a gente até está passando muito rápido nosso tempo aqui, eu tenho que olhar aqui o relógio para poder controlar isso. Talvez a gente vai fazer em 2 vezes esse capítulo 4. Bom, o mistério de Ísis, na realidade, é chamada deusa da maternidade e da fertilidade. Eu busquei como mito, mas do Egito, né? E Osíris seria o deus da vegetação e da vida do além. São personagens da mitologia egípcia, segundo a qual, mesmo sendo irmãos, Ísis e Osíris, casaram-se, reinavam com a prosperidade no Egito, até ser assassinado por Sete, deus da violência, da desordem e da traição. Conhecedora da magia, ela ressuscitou o marido, enquanto seu filho Horus extermina Sete. Isso aí é bem simbólico lá, mas num simbolismo da mitologia, mais do povão egípcio, não dos sacerdotes, do povão mesmo. Os egípcios e as ciências psíquicas. Emmanuel entra nesse tema agora de uma forma interessante. Tudo, Emmanuel, é interessante, é para refletir mesmo. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares dos magnos sacerdotes do tempo, ou seja, o espiritismo era conhecido deles. As ciências psíquicas, hoje, qual é a mais importante ciência que estuda o psiquismo da vida após morte na Terra hoje? É o espiritismo. A psicologia está abrindo espaço para isso. Mas a psicologia está abrindo espaço para isso do final da década de 60 para hoje, quando surge a psicologia humanista. Da humanista surge uma quarta força, porque o humanista já é a terceira força da chamada psicologia, já derivando, mas bem mais avançado da psicanálise freudiana. Mas da humanista surge, com Abraham Maslow, a ideia da transpessoalidade, que é um trabalho de estudar a espiritualidade e a religiosidade humana. Estou falando de religião. É a nossa essência espiritual e religiosa, sem necessariamente estar falando em religião constituída. A psicologia está estudando isso, pelo menos a psicologia transpessoal. Mas essas ciências psíquicas de hoje já eram familiares. Os grandes psicólogos egípcios conheciam tudo isso. A transpessoalidade era conhecida por eles. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram pelos egípcios problemas já solucionados e conhecidos. Até hoje não é. Por eles que já voltaram para a capela, eles já sabiam disso tranquilamente, já tinham solucionado essa questão da comunicação dos mortos, da pluralidade das nossas existências pela reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Eles sabiam também, tinham saudades de capela, eles sabiam que tinham vida fora da Terra. Então eles era um problema solucionado, já era um problema bem resolvido por eles. E hoje, 99,9% da humanidade não conhece essas coisas. Então veja que grupo extraordinário, que sabedoria extraordinária tinham esse grupo de capelinos que formaram essa comunidade egípcia, né, de 3, 4, 5 mil anos atrás. O estudo de suas artes pictóricas, ou seja, os quadros, o que deixaram também nas paredes, etc., positivo a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de painéis apresenta-se o homem terrestre acompanhado pelo seu duplo espiritual, ou seja, a gente vai ver muito desses quadros dos antigos egípcios, a aura. Eles já analisavam o corpo perispiritual, a aura humana já era analisada há 5 mil anos, há 3 mil anos, há 4 mil anos, eles estudavam a aura. Hoje a ciência materialista não quer saber disso, não está nem aí para isso, não se estuda a estrutura funcional de um perispírito. As universidades estão se lixando para isso. Por isso nós somos absolutamente analfabetos nesses assuntos que os egípcios há 5 mil anos conheciam. Até quando? Enquanto o dogma materialista toma conta das universidades, que é onde se debate o saber para fazer funcionar a sociedade, porque das universidades ela tange nas manifestações sociais de uma forma muito direta. Enquanto as universidades forem materialistas, a sociedade ela tende a ser materialista, presa ao materialismo. Não se dá espaço para a transpessoalidade,
para as ciências psicológicas, para a reencarnação, para estudar as vidas em outros planetas, mas de uma forma consciente, não materialista. Também utilizando a chamada sabedoria emocional, a inteligência emocional, não só a cognitiva, só a inteligência do cérebro, porque tu tem a inteligência também da emoção, só a inteligência que agora está começando a ser estudada, mas muito devagarinho. Se estiver estudando isso há 5 mil anos, o que a Terra não seria hoje? Só vocês terem uma noção, né? Os papiros nos falam de suas avançadas ciências. Nesse sentido, e através desses papiros podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual, que é o perispírito que nós conhecemos, né, pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. É Manuel que está falando isso. Que os egípcios já conheciam o perispírito como pré-existente e organizador do mundo físico. Os egípcios de 5 mil anos estudavam isso. Imagine que em 1857, a partir daí que a gente vai estudar isso com um pouquinho mais de profundidade com Allan Kardec, que sequer foi compreendido. Olha o atraso da humanidade em relação àquilo que o Espiritismo está tentando resgatar e o movimento espírita está tentando enterrar de novo e colocar nas péssimas pirâmides mal feitas do mundo atual, colocando os sarcófagos para o futuro desconhecer essas verdades que o Espiritismo está tentando resgatar, já tem 5 mil anos aqui na Terra. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores à atualidade, considerando que esse livro foi publicado em 17 de agosto de 1938, então já tem algum tempo, fazendo uma análise de contexto. Essa análise que ele faz, né, ele está fazendo uma relação magnetismo da atualidade, talvez, de 1938. Porque na reatualização dessa obra, nas suas reedições, mantém-se o original. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o magnetismo de hoje, mesmo com vocês estão me ouvindo graças ao domínio humano que conseguiu entrar na chamada faixa do espectro do eletromagnetismo para que nós pudéssemos falar em som e imagem ao mesmo tempo na velocidade da luz. Isso já é uma conquista do magnetismo que o homem está conquistando. Mas a verdade é o seguinte: energia solar, o homem não conhece ainda muito bem. As questões das energias magnéticas solares nós não conhecemos muito bem. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, ou seja, do conhecimento do magnetismo solar e do magnetismo de uma forma geral, é que eles criaram ou processaram a mumificação de corpos biológicos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação de outros povos. O que quer dizer o seguinte: muitas dessas fórmulas, os povos que foram para ali e tal, queimaram, jogaram fora, e não consideraram. Nessa indiferença nós perdemos fórmulas importantíssimas, inclusive da questão de mumificação. Vocês imaginam, né? 3 mil anos para cá, 4 mil anos para cá, papiro não duraria, evidentemente, né? Mas muita coisa poderia, como foi encontrado o túmulo em 1922 do século passado, o túmulo de Tutankhamon. Se descobriu, eram mais de não sei quantos milhares de objetos de uso diário dos egípcios lá naquele túmulo. Né? Coisas interessantíssimas. Existem até fotos que foram registradas desse Tutankhamon, que foi pelo arqueólogo Howard Carter, que conseguiu descobrir, e ganhou um patrocínio do conde, o Lorde de Carnarvon, que deu dinheiro também para poder ele fazer o trabalho dele. Né? Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação. Deixa eu ver que horas são. Faltam 15 ainda. Os seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, então era um sacerdote avançado, considerando que Moisés ele tinha altíssimo grau de iniciação das escolas esotéricas dos egípcios, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. Quando ele fala enfeixando nas mãos, eles tinham poderes de magnetismo também. Eles sabiam utilizar o passe, a forma de magnetizar, né? Esses poderes espirituais que Moisés mostrou muito bem como o maior médium, ou um dos maiores médios que a Terra conheceu, que foi Moisés, o poder que ele tinha nas mãos, exatamente conhecendo, manipulando esse magnetismo que ele aprendeu com as escolas secretas, né, ou iniciáticas dos egípcios. E o Moisés dominou muito bem isso. E isso é registrado no Velho Testamento, os poderes pareciam até mágica, não é mágica, ele utilizava bem, né? Porque ele tinha um altíssimo grau de iniciação egípcia e dominava bem, como eu disse, né, esses poderes espirituais. É por isso que a sua desencarnação, no caso dos reis,
provocava a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Então, as pessoas que lideravam para chegar a ser rei, faraó e tal, tinham que ter essa mediunidade, digamos assim. E quando eles morriam, né, provocava essa concentração mágica de energias também, né? Havia uma concentração de magnetismo. O Tutankhamon é um grande mistério. Ele foi encontrado, né, tá em cima de um assentamento de trabalhadores e tal, como eu disse, na década de 20 do século XIX. Quando foi escavado pelo Howard, se percebeu que havia uma imantação, um magnetismo tão violento nesse túmulo de Tutankhamon, que aqueles que ali entraram, de alguma forma, sofreram algumas sequelas, doenças, e todos eles, em questão de meses, todos eles que entraram no túmulo desencarnaram. Uns falam que foi por causa de fungo, mas não foi não. Foi o magnetismo, concentração de magnetismo, que ele fala aqui. Concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Para que ninguém aproximasse, dentro dessa veneração de supremo respeito, ao túmulo dos grandes reis, dos grandes sacerdotes, né? E provocava essa concentração de magnetismo. Então você entra lá sem saber, recebe um jato violento de energia que você desconhece, está concentrado isso durante milênios, aí o corpo não aguenta, é como se fosse realmente um processo radioativo, né? E vai aparecer uma doença, vai haver uma descompensação, o seu sistema imunológico vai para baixo, você vai desencarnar. Foi o que aconteceu com todos aqueles que entraram depois de escavado no túmulo de Tutankhamon. Isso é tradicionalíssimo, foi o túmulo mais famoso escavado na história, da nossa história, na história tradicional. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também no ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Olha, Emmanuel que está falando isso. Quando fala santificado, é essa magnetização, né? Mas ele chama de estranho magnetismo. Se ele fala estranho magnetismo, quem somos nós para dizer que nós conhecemos esse magnetismo? Que tipo de magnetismo é esse? Nós não sabemos. Eles tinham um domínio de magnetismo que hoje não se tem. Os grandes diretores da raça que faziam jus à semelhança consagrações eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Isso no caso dos reis que foram enterrados dentro da utilização, da santificação dos túmulos dele com esse estranho magnetismo. Eram considerados dignos então dessa paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas que ainda estão a desafiar os milênios, residem as razões das tragédias amargas de Lord Carnarvon, né? Eu já falei dele, Carnarvon, ele patrocinou o trabalho de Howard Carter, como ele, um era arqueólogo, o outro era que patrocinou, né? E todos eles acabaram desencarnando, né? Descobriram a túmula secreta do faraó de Tutankhamon e um dos homens que lá entraram. A sua morte, ocasionada por uma infecção após ser picado por um inseto, foi atribuída maldição contra os que incomodam o sono de um faraó. A exemplo de outras tragédias ocorridas com os que participaram daquela excursão. Muitos morreram, daqueles que conseguiram realmente adentrar a partir das escavações arqueológicas. E de alguns dos seus companheiros que entraram em primeiro lugar na Câmara Mortuária. Então morreu o Lorde e alguns companheiros que entraram na Câmara Mortuária de Tutankhamon. E ainda é por isso, aliás, ele vai falar também que naquela região do chamado Vale dos Reis, é que na época, né, eu estou falando da década de 30 do século XX, em que alguns aviões que passavam por ali, os aparelhos de comunicação, chamados radiofônicos dos aviões, quando eles passavam por ali, elas ficavam exatamente mudas, não funcionavam, né? Porque havia uma certa, pelo menos na época, com aqueles aparelhos da época, da década de 30, há um magnetismo que envolve o vale dos chamados reis, onde tem as pirâmides, onde foram encontrados, sobretudo, Tutankhamon, que os aparelhos radiofônicos dos aviões não paravam de funcionar. Então é um magnetismo totalmente desconhecido, que nós desconhecemos. As pirâmides... Faltam 10 minutos, meus irmãos. Deixa eu ver. As pirâmides... Não vai dar para terminar hoje. Depois vamos falar da redenção. Não vai dar. Não adianta eu querer adiantar, só que eu quero fazer esse trabalho com mais calma. Eu vou tentar parar aqui para depois entrar detalhadamente nas questões das pirâmides. Como eu disse, vai ser um estudo em 2 partes. Capítulo 4, sábado. Nós vamos entrar então nas pirâmides e se continuar e terminar, sábado a gente no capítulo 5 também. Combinado então? Porque não adianta a gente entrar e eu tenho só 1 hora para poder gravar, senão a gente perde a live. Eu tenho gravado essas palestras para deixar para a posteridade, para daqui a 3, 4 mil anos as pessoas também dizem que alguém estudou Emmanuel com seriedade para entender aquilo que há 3 mil anos, 4 mil anos ninguém entende até hoje. É um jogo de palavras, brincadeira. Vamos então agradecer a Deus. Obrigado, Josias, eu percebi.
Nós vamos então dar continuidade sábado às 18 horas, nós vamos falar das pirâmides em si e vamos entrar. Obrigado, Eleusa, meu amor. Dudu, obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe. Eu vou fazer uma provocação aqui. Josias, tu quer fazer a prece de encerramento? Se você disser sim, eu mando você entrar. E faz uma prece rápida, senão eu perco. De 1 minuto. Não deu, vamos encerrar. Vamos encerrar então. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos vocês. Se não perco essa live aqui, eu não quero perder esse vídeo não. Como eu disse, eu quero deixar para a posteridade o estudo sério, sincero que nós estamos fazendo do nosso irmão Emanuel, um dos mais importantes livros que eu conheço, para conhecer um pouco da nossa origem e saber do nosso analfabetismo até hoje, das coisas espirituais que o Espiritismo está tentando resgatar. E que não é tão novo assim não. Tem mais de 5.000 anos esses estudos, né? José, vamos deixar para a próxima. Eu vou deixar mais tempo para isso, tá bom? Que Jesus nos abençoe então, abençoe a sua família, abençoe. Liliane, obrigado também. Magda, que legal vendo você aí, Magda. Um grande abraço para vocês aí. Uma boa noite então a todos vocês. E sábado que vem nós vamos falar sobre as pirâmides e vamos continuar analisando um pouco dos egípcios. Depois nós entramos no próximo capítulo, o 5º capítulo, do qual nós estaremos falando sobre a Índia. Aí entraremos na Índia. Talvez não falar sobre as pirâmides, terminamos pirâmide e entramos na Índia, a organização hindu. Ok? Boa noite para todos. Então, que Jesus nos abençoe. Vou encerrar, tá? Com todo o respeito e com a autorização de vocês, tá?